escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender na escola dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Está começando o seu Momento Kids EBD! A paz do Senhor, tia Jane. Pai do Senhor, tia Thaísa. Então hoje vamos ter aula dos juniores, lição número 9. E a lição número 9 do Jardim de Infância. Então vamos orar. Amém, vamos orar. Querido Senhor, queremos te agradecer por mais esse momento em que estamos na presença, Paizinho. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem preparado cada momento para nós, Senhor Jesus, para ensinar, para aprender a Tua palavra, Senhor. Que cada criança, Senhor, que está aí agora do outro lado da telinha, Senhor, possa estar conectado também contigo, Senhor, para aprender, Senhor, mais um pouquinho da Tua palavra e nos edificarmos, Senhor Jesus, para ter uma vida melhor e estar sempre na Tua presença, Paizinho. Nós já queremos te agradecer no nome de Jesus. Amém. Qual é o título da sua lição hoje, tia Jane? Então, crianças, lição número 9, a gente vai aprender sobre mais um amigo. E esse amigo, crianças, olha que legal. O amigo que ouviu a voz de Deus. Será que você já ouviu a voz de Deus, criança? Nós temos um amigo na Bíblia que diz que ele ouviu a voz de Deus mesmo. Como será que Deus falou com ele, né? Olha como aqui é o nosso versículo hoje do dia. Vamos ler junto com a tia Jane aqui? Deus fala de diversas maneiras. Eu vou repetir com vocês, para vocês repetirem em casa. Vou repetir também. Então vamos lá. Deus fala de diversas maneiras. Lá em Jó, capítulo 33, versículo 14. Quais serão as maneiras, né, tia Thaísa? É diversas maneiras, crianças. Deus só que fala, então, alto, fala baixinho, fala agitado e fala calmo. como um vento, exatamente. E olha que legal, quem será esse amigo, né, que ouviu a voz de Deus? Será que ele era uma pessoa assim tão especial? Será que de repente ninguém pode ouvir a voz de Deus, só ele? Não. Vocês vão ver que ele era uma criança, uma pessoa normal. Como Isso nós. quer dizer o quê, tia Thaísa? Que nós também podemos ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Quem será essa criança, né? Ou essa pessoa, ou esse adolescente, ou esse jovem. Acho que eu já deixei uma dica de começo já, né? Criança. Eu acho que eu já sei, mas eu vou deixar você explicar pra eles. Então vamos lá, então. Deixa eu explicar pra vocês. Vamos começar do começo, então? Vamos, bem do Olha comecinho. só, do comecinho. Essa criança, ela tinha um pai e uma mãe. Segura aí, tia Thaís, com as duas mãozinhas Papai aqui. e a mamãe. E a mamãe. Como era o nome do papai, tia Jane? Eucana. Nome diferente, né? Será que você consegue repetir aí, você que é menorzinho? Eucana. E Ana. Ai, aí foi um nome bem facinho, né? E Ana. Esse casal se amava muito. Eles tinham um carinho enorme um pelo outro. Só que tinha um pequeno detalhe. A mamãe Ana queria ser mamãe, mas ela não tinha filhos. Deus havia, por algum motivo, assim, de repente, não permitido ela ter filho até aquele momento ali. Porque Deus queria que ela tomasse posição, tia Thaísa. Passou muito tempo, muitos anos, e todos os anos a Bíblia nos conta que Eucana com sua família subia até Siló para adorar a Deus. E lá em Siló ele levava lá vários tipos de, como é que chama, tia Thaísa? Animais, para sacrifício, ofertas ao Senhor. Então ele tinha outra família também. E aí ele levava uma oferta para cada família. Mas quando ele ia ofertar ao Senhor por Ana, ele dava uma oferta especial. Porque amava a Ana. Eucana amava a Ana muito. Que tanto que quando eles iam para lá anualmente, levavam uma oferta especial para Ana. Mas Ana ficava sempre triste, tia Thaís, ela chorava, ela nem fome não tinha, ela nem comia. E eu acho tão gostoso quando a gente lê na palavra do Senhor, que Eucana chegou a falar para ela assim, ó, Ana, por que você está triste? Por que você não quer comer? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele amava demais Ana. Que fofinho. Só que Eucana não entendia o desejo enorme que Ana tinha de ter um filho.
Mas neste ano que eles subiram até Siló para adorar a Deus, foi diferente. Ana realmente, ela se levantou, se colocou na posição e falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E sabe o que Ana fez, crianças? Foi lá pro templo orar ao Senhor. A Bíblia nos conta que ela se derramou em orar. Ela dobrou seu joelho e Eli estava lá de longe assistindo ela, vendo ela orar, mas era uma oração tão diferente porque ele não ouvia a voz dela. Ele só ouvia os lábios dela mexendo. Ele até achou que ela estava Eu embriagada. acho que ela orava Thaisa. mais ou menos assim. Isso! Eu não tô ouvindo nada aqui. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Só mexia os lábios. Ela era muito triste, amargurada, porque ela queria muito ter um filho. Mas aí ela fez um voto com o Senhor. Ela falou, Senhor, se tu me der um filho, se eu puder ser mãe, eu vou consagrar esse filho a ti. Eu vou trazer ele aqui pro templo, ele vai te servir por toda a sua vida. Que decisão forte que Ana tomou, tia Thaisa. Já imaginou? Ana fez um voto. Ela colocou o seu filho à disposição do Senhor. Exatamente. Ela queria muito ter um filho e ela falou assim, eu vou dar ele a ti para te servir. Olha que coisa linda, crianças. E aí o que aconteceu? Eles foram embora, Ana já ficou mais alegrezinha, já comeu, se alimentou antes de ir embora, porque a caminhada deles era longe até a casa deles. E o Cana viu, nossa, ela tá mais alegre agora. E adivinha, crianças, passou alguns meses e a barriguinha de Ana começou a crescer. Não é que ela engravidou mesmo? E ela teve um bebezão. E ela pôs o nome de Samuel, o nosso amigo que ouviu a voz de Deus. Samuel, que significa pedido a Deus. E Ana esperou o tempo certo. Ela não se precipitou, ela não tardou para poder cumprir o seu voto. Quando chegou no ano seguinte, que a Cana estava indo de novo lá para Siló, ele perguntou, Ana, você vai também? Ela disse, não, agora eu vou ficar em casa. Eu vou desmamar o bebê, vou preparar ele para no tempo certo eu levar ele até o templo. E Ana fez isso. Ali a gente pesquisou mais ou menos, tia Thaisa, você sabia que Samuel, ele devia ter entre 3 a 6 anos quando ele foi para o templo? Ele era criança, vocês entenderam? Ele era do jardim de infância? Ele era do jardim de infância. Olha que interessante. E eu fico imaginando assim que esse período que Ana teve com ele, Ana orou com ele, Ana ensinou ele a amar a Deus, a ter aquela alegria de servir ao Senhor. Então Samuel, por mais que ele era pequenininho, ele estava preparado para ir para a casa do Senhor. Chegando o tempo de desmamar o bebê, ele já estava ali, como eu falei, entre 3 a 6 anos. Então Eucana e Ana subiram até Siló, junto com Samuel. Samuel chegou no templo e sabe onde que a Ana foi? Aqui, ó, para Eli. Eli, que era o sacerdote do templo naquela época lá, que viu ela orando. E ela falou, Senhor, lembra de mim? Quando eu cheguei aqui, eu estava orando e eu estava amargurada de coração. E o Senhor orou por mim. E colocou a sua mão na minha cabeça e falou assim, ó, que o Senhor de Israel conceda o desejo do teu coração. E era por esse menino que orava. E a Ana deixou o menino Samuel ali. Crianças, o que é mais interessante foi que Samuel ficou, ele foi obediente aos seus pais, porque ele sabia do propósito. É uma criança que nasceu com propósito, assim como você, criança. Você sabia que você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na tua vida? Você não veio nesse mundo só porque o seu pai e a sua mãe quiseram, porque de repente eles oraram, pediram, ou de repente é aquela criança que de repente nem esperava, veio de surpresa, a mãe ficou bem feliz, né? Porque às vezes acontece, o bebê vem de surpresa. Nada é por um acaso. Deus tem um projeto na tua vida. Você tem um propósito aqui, tenha certeza disso. Assim como Samuel tinha. Aí, criança, o que aconteceu? Samuel foi crescendo, foi adquirindo o amor. A Eli começou a olhar aquele menino, nossa, ele admirava, e todo o povo de Israel, todo aquele povo ali onde ele estava, começou a amar aquele menino, porque ele era obediente. Sabe o que ele fazia, crianças? Ele varria o templo, ele era cuidava das coisas do de Senhor, Deus. tia Thaisa. Nossa. Exatamente, ele era muito zeloso, ele deixava sempre tudo limpinho. Será que Eli precisava pedir para ele arrumar a cama dele quando ele levantava? Eu acho que não, acho que ele já tinha o desejo sempre de manter as coisas organizadas, de servir. Exatamente, com certeza a mamãe Ana ensinou ele em casa como arrumar o seu quarto, porque ele já tinha 5, 6 anos, já dá para puxar o lençolzinho lá em cima da cama, né, criança? Você que é um pouquinho maior já pode dobrar as cobertas. Dobrar, né, tia Thaisa, né? Fazer bolo e enfiar no guarda-roupa. Quando você vai abrir, vem tudo pra cima de você. Não. Você tem que aprender. Se você não sabe, pede pra mamãe que ela te ensina você a arrumar as coisinhas. E Samuel, ele era assim. Ele limpava o templo, ele ficava ali. Ele adorava estar na casa do Senhor.
Agora, crianças, Eli também tinha 2 filhos. Vou apresentar para vocês. Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes no templo naquela época. E eles que eram responsáveis de queimar as ofertas do Senhor que as pessoas traziam. Só que eles estavam fazendo algo que não agradava a Deus. O que eles estavam fazendo? Tia Thaisa, quando as pessoas vinham trazer a oferta, que tinha que passar primeiro para poder passar para o Senhor poder receber a oferta de gratidão daquelas pessoas, eles tiravam uma parte para eles. Antes do tempo. Nossa. Tinha momento, Tia Thaisa, que eles mandavam os servos dele lá pegar um garfo, assim, colocar na panela, o que viesse no garfo era deles. E tinha que queimar a primeira gordura, eles nem deixavam queimar, porque eles queriam comer assado. E isso não agradou a Deus nem um pouquinho, sem contar as outras coisas que ele fazia no templo, né? Eles teriam direito a alguma parte, já que Já eram tinham, sacerdotes. sim. Só que eles queriam antecipar essas coisas. Porque tinha tudo uma tradição, né, Tia Thaisa? Tinha Sim. todo um Tinha ritual, uma digamos assim. ordenança de Deus para este ritual. E eles quebraram isso. Nossa. Eles faziam conforme eles queriam. Eles estavam sendo desonestos. Desonestos. Muito. Deus não se agrada de quem é desonesto. Isso. Imagina a tristeza de Eli, né? Ele tentava corrigir os seus filhos, mas os filhos nem davam ouvido pro pai. Aí o que aconteceu? Samuel começou a crescer. E ele ainda menino. Essa é a melhor parte da história, crianças. Porque Samuel, ele dormia lá no templo. E a Bíblia diz que antes da luz do Senhor se apagar, ele estava na sua cama, dormindo, porque já devia ser um pouco tarde. E ele ouviu uma voz, Tia Thaisa, que chamou pelo nome dele, Samuel. E aí, ele ficou lá certo quietinho e de repente, quando ele ouviu de novo Samuel, ele abriu seus olhinhos e acordou. Olha. Só que ele não sabia de quem era aquela voz. Ele correu para onde? Lá para Eli. Ele achou que era Eli que estava chamando ele. Só que aí ele falou assim, não, meu filho, não, eu não te chamei, volte a dormir, Samuel. E ele voltou a dormir lá no quartinho dele. Interessante que ele não tinha medo, né, Tia Thaisa? Não. Ele levantou sozinho, foi lá, né, que tava Eli, que era um lugar um pouquinho mais longe, talvez. Agora imagina a voz chamando e ele não se assustar, E ele né? não se assustou. Samuel. Ele achou que era Eli. Aí pela segunda vez, o Senhor entrou no quarto de Samuel de novo, chamou, e Samuel de novo acordou e foi lá para Eli. O Senhor me chamou, Eli? Eli olhou assim, mas Samuel, meu filho, eu não tô te chamando, vai dormir, menino. Eli não percebeu quem é que estava chamando Samuel. Samuel, pela terceira vez, voltou para o seu quarto e mais uma vez ele ouviu a voz, Samuel. Ele correu lá para Eli de novo. Aí Eli se tocou. Ah, Samuel, se você ouvir essa voz de novo, você não vai se levantar. Você vai apenas dizer assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Olha que legal. E Samuel, obediente, voltou pro quarto. Quando a voz disse, Samuel, ele disse o quê? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Meu, Criança, sabe o que me coisa chamou a atenção linda. nessa história, Tia Thaisa? Sábado retrasado, a gente falou sobre A lição? Gideão, a lição número 7. Vocês lembram? Quem é que apareceu para Gideão? Ele estava lá escondidinho, malhando trigo. Deus mandou um anjo. Outra lição que a gente falou ano passado aí também foi sobre Sansão. Lembra quem Deus mandou para aparecer para a mãe de Sansão? Um anjo. Agora, Samuel foi diferente. Foi a voz Crianças, do com Samuel próprio foi Deus. o próprio Deus. A Bíblia não fala de anjo. O próprio Deus veio até o quarto de Samuel para falar com ele. Só que o que o Senhor veio dar o recadinho para Samuel foi meio complicado, Tia Thaisa. Que recado era esse? Ele veio para repreender a casa de Eli. Ele falou para Samuel, Samuel, não tô feliz com Eli e seus filhos. E eu vou mandar um castigo para eles. Será que Deus não falou diretamente com Eli, porque ele já não estava mais prestando atenção à voz de Deus? Imagina, né, Tia Thaisa, o menino foi 2 vezes lá e nem percebeu que era Deus chamando o menino? Então a inocência de Samuel, a pureza dele, o desejo de servir a Deus, também tornava o ouvido dele atento. Bem atento à voz do Senhor. Então é por isso que você trouxe isso aí, Tejane? Exatamente, crianças. Porque Samuel tinha um ouvido limpo, espiritualmente. Porque o coração também era limpo. Olha só, crianças. Entendi. Não é que Samuel tinha um ouvido gigante, mas Samuel tinha um ouvido afinadinho, porque ele só ouvia coisas boas. Quem sabe o tempo que ele estava no templo lá varrendo, ele certo cantava, louvava ao Senhor. Tá vendo só, crianças?
músicas boas entram no ouvido da gente e vai lá pro nosso coração fica tranquilo, fica em paz. E é aquela paz que só Deus pode te dar. Por isso que Deus teve essa intimidade com o pequeno Samuel de vir falar diretamente com ele, porque ele tinha um coração puro. Interessante. Na lição dos juniores também tem uma coisa sobre ouvir. Também tem? Só que não é bem assim. Tu vai ver. Depois a gente vai saber o que está acontecendo lá nos juniores, então. Aí agora, Samuel ficou pensando, nossa, eu vou ter que dar esse recado para Eli. Aí Samuel foi dormir e chegou no outro dia de manhã, Eli já estava até em pé já esperando pro Samuel já, porque Eli sabia que era Deus que havia chamado Samuel. E mais interessante, Thaisa, que naquele tempo Deus já não falava mais. Já não tinha profeta, era bem escassa as mensagens do Senhor, porque as pessoas estavam meio longe de Deus. Já estava com o pecado ali, através dos filhos, e Eli estava já tornando o lugar pesado. Deus não tinha mais entrada para poder falar com alguém ali. E quando ele percebeu que era Deus chamando Samuel, ele pensou, lá vem recado dos céus. E Samuel precisou falar tudo que Deus havia falado. Que ele tinha que consertar a sua casa, que ele ia até inclusive fazer algo bem ruim com os filhos de Eli, porque ele estava com o coração endurecido, eles não queriam mais ouvir o conselho do pai e da mãe. Isso é tão perigoso, né, tia Thaisa? Coração endurecido, o pecado já tinha entranhado ali, que Eli falava, entrava por aqui, saía por aqui, eles não davam mais nem importância pelo que o pai falava. Ah, meu pai tá velho, tá cego, como é que é o dia de hoje? Meu pai é um quadrado, não sabe de nada. Não pode ser assim. E Deus veio e repreendeu. Crianças, Samuel ouviu a voz de Deus sendo menino. Como você é menino, como você é menina. Então Deus pode falar com você também a qualquer momento. Mas para você se preparar, você precisa o quê? Ler a palavra. Tira os minutinhos para ler a palavra do Senhor. Porque a palavra é a boca de Deus falando conosco. É a profecia deste tempo. Então nós precisamos entender, compreender, conhecer o nosso Deus através do manual que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Tirar um tempinho de qualidade com o Senhor, orar, falar com Ele, ouvir louvores. Então cuida com o que vocês têm ouvido, cuida com o que vocês têm visto, porque tem coisas que não agradam ao Senhor e que a gente acaba ficando longe de Deus. E a gente acaba não ouvindo mais a voz do Senhor. Então procure assim, filtrar o que você está assistindo, né, tia Thaisa? Agora esses filmes, esses desenhos, jogos na internet, jogos no celular, tentam filtrar isso para que tudo que você assiste com seus olhos, que vocês veem, que você escuta, venha edificar a tua vida. O que é edificar? É fazer com que você chegue mais perto do Senhor e não que afaste Ele de você. Não é verdade, Thaisa? Amém, crianças? Amém. Deus quer falar com você. Você só precisa estar preparado para ouvir a voz de Deus. Então Ele fala, como eu falei, através da palavra. Ele fala em sonhos. Ele fala através de um irmão na igreja, de uma profecia, que temos nos dias de hoje, glória a Deus por isso. Mas nós temos que estar preparados, pedir para o Senhor, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir também. Amém? Ok, então, aprenderam com Samuel? Então agora, crianças, vamos para a lição dos juniores. O título da nossa lição é Um Lugar de Abrigo. O versículo diz assim: Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que sou Deus, o Senhor. Salmos 91, versículo 14. Tia Jane, vamos repetir comigo o versículo? Vamos lá. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que sou Deus, o Senhor. Salmos 91, versículo 14. Então, a lição de hoje, tia Jane, ela vai nos trazer a história de eu espero que vocês tenham revista, porque daqui a pouco vamos ter também a correção da tarefa. Das tarefinhas, isso mesmo. E essa lição de hoje, ela vai falar quantas vezes Jesus estava falando para as pessoas e elas não entendiam, elas não ouviam, tia Jana, elas estavam com o ouvido tampado, ele estava explicando para as pessoas sobre como seria o reino dos céus, elas não ouviam, era mais ou menos assim, Jesus estava aqui falando, explicando, e as pessoas desse jeito, olhando para o outro lado, e eu estou explicando como é que vai ser a volta de Jesus, os discípulos também empolgados explicando, e as pessoas não davam ouvido. Sabe por quê? Crianças, elas estavam assim desapercebidas, porque o ouvido delas
estava sujo e não era o ouvido físico. Era do mesmo jeito que a gente falou na história do Samuel. Era o ouvido espiritual. Isso. Era o coração. Coração sujo, ouvido sujo. Não compreendia. Samuel tinha o coração limpo e o ouvido limpo. E agora nós vamos entender por que essas pessoas tinham o ouvido sujo e o coração sujo. Sabe por quê, tia Jane? Porque eles tinham sido vítimas durante muito tempo de sofrimento. Certo. Existia um fardo sobre a vida deles. A lei, digamos que ela sempre era muito pesada e tinha muitas regras, só que regras sem explicação. Era como se fossem isso aqui, ó. Jugo. Jugo. E o jugo ele serve para fazer o animal andar juntos. Tá vendo aqui a figura? O jugo ele serve para fazer com que o boi ande junto do outro. Exatamente. No mesmo caminho. No pescoço deles, ó. Isso. Olha como é a figura do jugo, sozinho, sem os bois. Isso. Só que tem um problema nisso, é que o peso, sabe? O peso, aquele sofrimento que causa. Então essas pessoas, elas estavam sofrendo. Eu trouxe até uns boizinhos aqui, tia Jane. Vamos colocar os boizinhos aqui arrumadinho, ó. Vamos. A gente vai colocar um do ladinho do outro. E eles precisavam ficar um do ladinho do outro na hora da colheita. E eles puxavam cargas pesadas. Às vezes eram 2, às vezes eram 4 bois. Eles puxavam cargas pesadas. Cargas de milho, cargas de soja. Sem contar a carroça, que já era pesada porque era de madeira, né? A carroça era de madeira, exatamente. Já era pesada. Então, os boizinhos, eles estavam sempre cansados e eles foram comparados a essas pessoas que tinham um fardo muito pesado. Isso. E por isso, eles já estavam sofrendo tanto que não conseguiam ouvir. Você já ouviu alguém assim? Tem pessoas que sofrem tanto no pecado, sofrem tantos problemas na vida, tantas angústias, e eles não conseguem entregar o seu coração para Jesus. Mas Jesus se culpando, né? Fica se culpando. Ah, que eu errei. Tem criança também que tudo que faz se culpa. Não pense assim. Jesus, ele perdoa, ele te ama. Ele está aberto para Vinde a mim sempre. todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a mensagem de Deus para nós. E a nossa lição, ela traz essa palavra, essa explicação. Por que um lugar de abrigo? Porque a casa do Senhor é um lugar de abrigo. Na verdade, tia Jane, não é só a casa do Senhor, é os braços do Senhor. Porque o Jesus, ele morreu de braços abertos para nos salvar, para nos receber como filhos. E nós somos filhos adotivos do Senhor. Ele nos resgatou para nos dar alívio. Olha só, eu estava pensando aqui no guarda-chuva. Quando a gente está na chuva, o que acontece? Vamos ficar aqui, embaixo do guarda-chuva, tia Jane. Olha só, quando a gente tá na chuva, a gente não quer se molhar, né? Ninguém quer estragar o cabelo. Quando a gente tá andando, a gente até se encaixa assim, ó, pra ficar bem colhidinha A gente não quer ficar se molhando no meio da... O guarda-chuva serve pra quê, então? De abrigo. Exatamente. Ele nos guarda, ele nos dá abrigo. Se o sol tá muito quente, dá pra usar também. Sombra, claro. O guarda-sol, porque ele vai nos dar sombra. Então, nós precisamos, criança, desse abrigo do Senhor. E este abrigo do Senhor, nós só podemos encontrar se nos aproximarmos dele. Eu não posso usufruir da proteção do guarda-chuva se o guarda-chuva estiver dentro do armário e eu estiver no meio da rua. Agora, na hora que eu pego o guarda-chuva e eu saio andando, eu abro, faço uso, né? Porque não adianta dizer assim, eu tenho Jesus, mas nunca se aproximar dele. Exatamente. Não vai usufruir do cuidado dele. Então, mesmo. por isso que nós precisamos tomar essa atitude, nos aproximarmos de Deus. A casa do Senhor, ela também é um abrigo. Sim. Quando nós estamos em casa, nós estamos protegidinhos dentro do telhado da nossa casa. As paredes também nos protegem. Nós podemos abrir a janela, mas se o vento estiver muito forte, a gente pode fechar. E o que acontece com isso? Nós usufruímos do cuidado e do abrigo da nossa casa. Da mesma forma, aqueles que se aproximam de Deus podem usufruir do descanso, de deitar no colo do Pai e de aproximar-se dele, receber o seu carinho, o seu afago, o seu amor. Então, neste momento, você pode dizer assim, mas eu estava tão triste e agora assistindo essa aula me deu assim uma sensação de paz. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela faz a gente sentir essa sensação de descanso, de cuidado. Jesus te ama e Ele quer que você fique aliviado nos braços dele. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa aula.
E aí, tia Jane, você acha que as crianças vão entender? Acho que sim, né? Ficou bem claro, né? Eu acho que dá pra gente louvar a Deus com um hino, Sim. corrigir a tarefa Sim. e vamos finalizar a nossa aula daqui a pouquinho. Momento da correção das tarefas. Vamos ver quem acertou as questões? Vamos ver? Vai lá, começa com o Jardim de Infância. Então vamos lá. A revista do aluno do Jardim de Infância faz o seguinte. Os alunos marcarão com um X, a figura que mostra onde podemos ouvir a voz de Deus. Então observa bem aí na sua revista quais são as figuras que tem aí e você assinala com um X as que você pode ouvir a voz de Deus. Se assinalar certinho, dá um visto de ok aí já. Certinho assim, Isso. né? E a segunda, que são só 2 questões, ali é bem facinho para Jardim de Infância. Os alunos pintarão com lápis de cor o caminho que liga Samuel ao templo. Então tem ali um caminhozinho ali, você vai ver onde é que faz o caminho correto, que vai ligar Samuel até o templo. Chegando lá, dá mais um certinho lá, que você tirou a nota 10 na correção da Jardim de Infância. Uau! Agora vamos para os juniores. Juniores, a primeira questão diz assim, marque com um X as alternativas corretas. Então vamos lá. Algumas pessoas não trataram Jesus muito bem, por quê? Porque eram incrédulas, elas não conseguiam entender, elas não conseguiam ouvir. Segunda questão, Jesus reprovou a falta de amor de algumas pessoas de que maneira? Mostrando que a atitude delas não agradara ao coração. O que Deus ofereceu ao povo da história? Jesus ofereceu abrigo seguro. Foi o que nós mais falamos aqui hoje. Então vamos para a correção agora da questão 2. Se você acertou toda a questão 1, dá um certinho aí, tá bom? Correção da questão 2 diz assim, completa os quadrinhos de acordo com a resposta. Letra A vai ser próximo. Letra B, sábios instruídos. Letra C, entristece e a outra palavra é amor. E a letra D, sabedoria. Dá um certinho aí se você corrigiu e acertou tudo. Questão 3, vamos corrigir a questão 3 que diz assim, procure no caça-palavras palavras que completaram o exercício anterior. Facinho. E aí, as mesmas palavras da acusadinha você só vai encontrar e algumas estão na... ou pintar, né, também, porque algumas estão na horizontal, sábios, instruídos, entristece, sabedoria, próximo. A única que está na vertical é amor, bem no cantinho, tá bom? Então é bem fácil, se você acertou tudo, você tirou 10! Com certeza vocês acertaram, né? Porque é facinho, né? Facinho. Até porque vocês prestam atenção na nossa aula aqui, na explicação, então não tem por que errar, não é verdade? É verdade. Vamos orar então, tia Thaisa? Vamos orar. Vamos encerrando por hoje? Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de entendermos, Senhor, que o Senhor fala de diversas maneiras e que nós precisamos descansar nos teus braços e ouvir a tua voz. Abençoa todas as crianças que estão assistindo. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Beijo no coração de vocês.